Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou me apresentar, mas eu senti de a gente fazer uma oração. Vamos ficar de pé? Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão as tuas filhas, ó Pai. Aqui estão, Senhor, as tuas filhas amadas, meu Pai, esse culto, meu Pai, que nasceu primeiro no teu coração, Senhor. Nós queremos, meu Pai, deixar bem claro que o único, digno de louvor e glória, chama Senhor Jesus Cristo, Pai. E a Ti nós te rendemos graça, a Ti nós rendemos glória. Toma o teu lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos, põe a mão na sua cabeça agora, nós entregamos em nome de Jesus a nossa mente, meu Pai, ao Senhor. Que toda preocupação, toda distração, Senhor, todos os pensamentos que nos faz ficar perdidos em nós mesmos, seja repreendido em nome de Jesus. Que a nossa mente possa estar cativa ao Senhor e que nós possamos, neste momento, prestar o culto racional ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. No nome de Jesus, Pai, que haja um alinhamento das nossas emoções. Toda ansiedade, todo medo, Pai, toda, Senhor, agitação, Senhor, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Diga assim: aquieta minha alma. Fala com ela: aquieta minha alma. Porque nesta tarde eu escolhi a boa parte, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, pode se assentar. Meu nome é Alessandra, eu vi que tem algumas visitantes aí, né? Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Levanta sua mão de novo para eu te ver. Sejam muito bem-vindas, viu, queridas? Meu nome é Alessandra e sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista Lagoinha, em Porto Alegre. Amém? E aqui a gente faz a nossa declaração de fé. Quem está com a Bíblia aí? Hoje até minha Bíblia é rosa, ó. Que bênção, né? Falei que eu estou sendo tratada, né, gente? Que eu não gosto muito de rosa, não, mas para Jesus a gente faz. Hã? Uhum. Vamos fazer? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Fala com fé. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo e eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então abre aí a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, nós vamos ler do 36 ao 39. E o título da mensagem hoje é Fazendo a Vontade de Quem? Pode falar, ai mesmo. Eu não vou apanhar sozinha, né? No caso. Então vamos lá, Mateus 26, 36 ao 39. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outra tradução diz: todavia, não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Ó Pai, aqui está a tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, meu Pai, ela é tão poderosa, tão eficaz, meu Pai. Ela, Senhor, ela consegue, meu Pai, dividir alma e espírito. Que a tua palavra, meu Pai, venha a ser assertiva em cada coração. Que o teu tratamento personalizado, Espírito Santo, seja real na vida de cada uma de nós, ó Deus. E que venhamos escolher fazer a
tua vontade em todo o tempo e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Fazendo a vontade de quem? Jesus estava ali no Getsêmani, vésperas da crucificação. Vocês conhecem a história. Ele estava sofrendo, angustiado. Gente, ao ponto da angústia, ele suar sangue. E ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa essa vez da crucificação, manda outro em meu lugar. Mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Sabe, queridas, às vezes a nossa vida está tão turbulenta. As coisas não estão indo de acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse. Está uma bagunça. A gente não está entendendo nada. Quando está assim, a única coisa que Deus nos pede é que nós venhamos de todo o coração falar: Pai, faça a tua vontade e não a minha. Vamos treinar? Fala: Pai. Mas fala só se você tem coragem. Porque se ele for fazer, tem gente que está rindo aí que eu estou vendo. Porque se você fizer essa oração, muitas vezes, para não falar 100%, mas 99,9% das vezes, a vontade dele não é? Tá? Pai, seja feita a tua vontade e me ajuda a discernir entre uma e outra. Amém? Muitas vezes nós queremos a nossa vontade e Deus quer nos dar o melhor. Eu costumo dizer, sabe quando a gente está de aniversário? Hoje a Paty está de aniversário, cadê ela? Eu não gosto de falar assim, que todos os seus sonhos se realizem. Eu gosto de falar aquela bênção que está lá em Efésios: eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E eu falo que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Porque nós somos tolos muitas vezes. Nós queremos coisas que Deus não quer para nós. E nós insistimos naquilo. Quantas vezes, queridas, nós quebramos a cara porque nós estamos insistindo em algo que não é para nós. Não é para nós. Só que fazer a vontade de Deus significa renunciar a nós mesmos todos os dias. Não adianta a gente renunciar só no culto, não adianta a gente renunciar só quando a gente vem na igreja, ou quando a gente está no nosso momento de oração, mas é uma renúncia completa todos os dias. Seja feita a tua vontade e não a minha. Nós precisamos entender que nós temos que andar mortas para o pecado. Amém? Mortas para o pecado. Mas eu vou te contar uma coisa: o pecado, ele não está morto, ele está vivo. Nós é que estamos mortos para ele. Consegue entender? O que você está querendo dizer, pastor? Você está ficando doida? Não, quero dizer que o pecado vem todo dia. Todo dia na sua porta vem o pecado. E você vai fazer a vontade de quem? Quando a gente fala de pecado, a gente acha que pecado é só beber, fumar, usar droga. Não. Quando você é desobediente, você está pecando. Quando você não faz a vontade de Deus, você está pecando. Quando você empresta a sua boca para humilhar ou ofender alguém, você está pecando. Todavia, seja feita a tua vontade na minha vida. Mas isso requer um preço a ser pago. Um caminho a ser trilhado com Deus. A parte mais bonita do seu ser, a parte mais pura do seu ser, que chama o seu espírito, ele não quer nada com o pecado, amém? Só que a gente tem um problema. A gente tem a nossa alma, que é aquela parte mais próxima do nosso ser, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos. Ali é que a guerra acontece, é ou não é? E a gente ainda habita numa carne. Por isso que nós temos que andar dentro da vontade do Pai, para que nós possamos conseguir andar em espírito.
Porque quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, mais nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Mas, só que isso, gente, é todo dia. Todo dia. Deus me ajuda. Se você escutasse a minha oração antes de eu subir aqui em cima, você ia falar assim: eu não quero ouvir nada que a Alessandra está falando, porque ela não tem a noção nenhuma do que ela vai falar. E é verdade. Mas quando eu subo aqui, simplesmente flui. Eu fiz a minha parte, mas é o Espírito Santo através de mim. Só que até eu chegar aqui, eu não sei o que vai acontecer. Muitas me mandaram o WhatsApp falando assim: ai, pastor, eu estou doida para ouvir a mensagem. Eu penso assim: eu também. Eu também, porque eu não sei até quando chega aqui. Tem hora que o Espírito Santo muda tudo. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai não é confortável. Quem concorda? Ai, glória a Deus. Achei que eu estava com algum problema. Não é confortável, mas é extremamente gratificante. Sabe por quê? A gente passa a ter um parceiro dentro de nós o tempo todo falando, que chama o quê? Espírito Santo. E você passa a ter uma coisa que se chama paz. Mas não é uma paz que o mundo conhece, é a paz que excede todo o entendimento. Então pode estar um caos tudo na sua volta, que você vai estar em paz, fazendo a vontade de Deus. Porque aquilo que você não pode resolver, o Espírito Santo vem e resolve, te dá capacidade ou envia pessoas para resolver para você. Você não fica mais ansioso com aquilo que você há de comer, com aquilo que você há de vestir, com o que você há de fazer. Porque você já pegou tudo e já entregou para Ele. Porque você resolveu caminhar em obediência e fazer a vontade dEle todos os dias. É todos os dias, é uma decisão. Todos os dias. Quando você abre os seus olhos e fala: Senhor, seja feita a Tua vontade hoje. E não a minha vontade. Se o Senhor quiser mudar todos os planos que eu fiz para hoje, o Senhor pode mudar. Mas que eu não faça nada que não seja dentro do centro da Tua vontade. E aí vai começar a acontecer coisas muito loucas com você. Você vai começar a experimentar pequenos milagres no seu dia a dia. Você vai começar a ter experiências sobrenaturais com o Senhor o tempo todo. Às vezes experiências que para o outro não faz sentido, mas para você sabe que é o cuidado de Deus com você. Quem está me entendendo? Porque você escolheu fazer a vontade dEle e não a sua vontade. Só que é uma decisão, queridas, e existe um preço a pagar. O problema é que muitas pessoas são passivas. E elas ficam esperando sentir vontade de fazer. Ou que as circunstâncias cooperem para que ela faça algo. Nós não podemos ser passivos. Nós simplesmente temos que fazer. Porque quando nós decidimos fazer e caminhar de acordo com o Senhor, aquela coisa que se chama unção, que é aqui, não aqui, ela fala assim: vai, faz, do teu interior fluirão rios. Amém? Recebe no seu espírito. Ouve com o seu espírito, fluirão rios. E aí você vai dar um passo, vai dar outro. Às vezes você vai ficar com dúvida, às vezes você vai ficar com vontade de voltar, e o Espírito Santo vai falar assim: não, vem, vem. E você vai dar outro passo, sabe, igual piscina? Quando a gente entra e não sabe o fundo, vai assim, né? Assim é, mergulhar no Espírito Santo, nas coisas de Deus. Não é hoje você recebeu Jesus como seu único Salvador, amanhã você está pregando para a multidão. Não é assim, é um processo, porque primeiro é em nós, depois através. Porque o Senhor age assim. E Ele vai te usar em toda a plenitude, porque Ele tem um plano para você, amém? Ele tem um plano para você. Tem gente que não sabe disso. Vou perguntar de novo. Ele tem um plano para você, amém? E o plano que Ele tem para você é diferente do meu. Por isso que a gente não pode comparar umas com as outras. Nós temos que se ajudar. Mas esse plano perfeito, ele só vai ser concretizado quando você resolver fazer a vontade do Pai. Vamos voltar para o Getsêmani. Jesus naquela angústia. Os amigos mais próximos dele chamavam-se discípulos. E Jesus chamou eles para orar.
1 hora. E os discípulos foram dormir. Muitas vezes, quem está perto de você não vai entender seu propósito. E o que você vai fazer? Vai dormir com eles? Ou vai pagar o preço que o Senhor mandou você pagar? Eu não vou orar, ninguém ora. Eu não vou fazer, ninguém faz. Mas isso tem a ver com obediência, com aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Muitas vezes o Senhor vai acordar só você na família para orar às 3 da manhã. E aí você não vai porque seu marido não acordou? Mas o Senhor está chamando você. O Senhor está despertando você, porque Ele tem algo contigo, Ele tem um mistério contigo. Ele quer te forjar, Ele quer mostrar os planos dEle para você. Mas enquanto a gente não entende isso e fica querendo servir a 2 senhores, o estudo desse GC dessa semana foi isso, né? Servir a 2 senhores, você não consegue. Você tem que fazer a vontade do Pai, em tudo, em tudo. Sabe por quê? O Senhor não aceita vaso pela metade. E muitas vezes nós ficamos com medo. Mas eu amo esse versículo. Em 2 Timóteo, não precisa abrir, 1,7. Que fala, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Cara, eu tenho minhas crises. Eu ministro muitos TAs, que é o tratamento da alma. Eu sou humana também, amém? Não pretendo ser nem super pastora, nem super crente, nem super ovelha, porque super não combina com pastor e super não combina com ovelha. Então eu não pretendo, não tenho essa pretensão. Gente, às vezes eu entro em crise. São muitas coisas importantes e grandiosas da história de uma pessoa. Quem aqui está entendendo? E qualquer passo que eu der errado, eu posso destruir o sonho daquela pessoa. Eu tenho que estar totalmente ligada àquilo que o Espírito Santo quer que eu ministre para ela. Só que eu tenho uma alma, eu tenho sentimento, eu tenho medo também. E aí eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Que eu não faça a minha vontade, mas que eu faça a tua, que eu seja a boca de Deus. Que eu não venha viver no auto-engano, falando coisas minhas, achando que eu estou te servindo. E aí eu lembro, não sou eu. É o Espírito Santo através de mim. Então está tudo certo. O Senhor vai começar a te despertar para você falar do amor dele com outras mulheres. E você vai ficar com medo. E você vai tremer. E você vai entrar em crise. E aí você fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero me acovardar. Coloca as palavras na minha boca. E você vai lembrar. Não sou eu. É o Espírito Santo através de mim. E vai. E ser tu uma bênção. Não precisa de palavras elaboradas. Às vezes você vai emprestar o seu ouvido e vai falar, um Deus te abençoe. E o Senhor vai poder ali alcançar aquela vida. O Senhor vai te dar palavra, vai te lembrar de mensagens que você escutou. Vai te lembrar de versículos que você leu. Mas você tem que cumprir aquilo que você falou. Seja feita a tua vontade e não a minha. Queridas, tudo tem um propósito. E todo propósito está ligado com gente. Se você está aqui hoje é porque alguém falou de Jesus para você. Se alguém aqui teve uma experiência que o próprio Espírito Santo desceu, incorporou o anjo do Senhor, igual falou com Maria, falou, vai para a igreja, vai. Me fala aí, porque até hoje eu não conheci. Foi através de pessoas. Então nós somos resposta de oração. Tem perdidos lá que está esperando o seu sim. Tem perdidos lá fora esperando você viver. Faça a tua vontade em mim. Nós não podemos andar pelas nossas vontades. E o mais legal é que quando a gente vive isso, o Senhor começa a nos mimar. O Senhor começa a cuidar de nós. Não com coisas supérfluas, mas com coisas tão específicas que Ele sabia que o seu coração queria. Quem aqui está entendendo? Porque Ele se importa conosco. Ele se importa com os nossos sonhos também. E o que nós precisamos fazer? E aí eu montando essa mensagem, eu falei, Senhor, então,
O que a gente precisa? E ele falou: precisamos viver dependentes da graça de Deus. A graça de Deus é o poder. A graça de Deus é o poder que nos ensina como vencer o pecado. É a graça dele. A graça não é desculpa para pecar. A graça é o poder dele em nós para vencer o pecado. O Senhor espera todos os dias que nós venhamos usar o nosso livre-arbítrio para servir a Ele. Entendem, queridas? Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para servir a Ele, para agradar a Ele. Você não precisa de andar sobre a condenação do pecado, sobre a condenação do jugo, sobre a condenação de um mau temperamento, principalmente nós mulheres. O que mais o Senhor nos trata quando a gente vem para Cristo é o nosso temperamento, não é? As nossas emoções. Gente, eu sou sanguíneo e colérico, a pior combinação que existe. Mas eu tenho o Espírito Santo que me ajuda com domínio próprio. Todas as vezes que a velha Alessandra vem querer ressuscitar, eu mato ela de novo. E é assim que a gente tem que fazer. Mas isso não é fácil. Porque se alguém ofendeu, o sanguíneo colérico é assim, ó, ofendeu, bateu, levou. O que eu faço? Boto uma água na boca. E não engulo. Depois eu engulo e falo: Deus te abençoe. Estão entendendo? É um esforço. Todas as vezes que o Senhor te pedir algo, Ele vai te dar capacidade para fazer. Ele não vai te pedir alguma coisa e vai te abandonar. Agora se vira. Não, nós fazemos isso. Ele não. Ele vai te dar capacidade para fazer. Já viu que quando você está com algum projeto na cabeça, e aí começa a vir coisas relacionadas àquele projeto? Você pensa numa coisa, às vezes nunca ouviu falar aquilo, aí começa a chegar aquelas coisas. Aquilo é coisa de Deus. É Deus te mostrando, Deus te guiando. Filho, é isso aí. É como se fosse pistas, sabe? Ele faz isso conosco. Todas as vezes que Ele te pedir algo, Ele vai te capacitar para fazer. Gente, eu era uma pessoa terrível. O meu temperamento era terrível. Não queiram me conhecer. Minha mãe está aqui para isso, não deixa eu mentir. Mas é o poder do Espírito Santo em mim. E eu estou em obras ainda, nós estamos em obras. Nós não precisamos viver sobre o jugo do peso do pecado nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque é um ciclo, irmãs. É assim, ó. Você peca hoje, aí você se sente culpado. Aí se sente culpado, aí você deixa de ir na igreja, porque você já não se sente digna mais, é ou não é? E não vai no GC mais, porque você não se sente digna, você pecou, você é pior das criaturas. E aí você fica ali naquela autocomiseração ali 1, 2 semanas, afasta de tudo. E aí depois que você ficou nesse processo de angústia, você volta a pecar. Aí você volta a pecar, só que agora não tem mais esse remorso. Porque não foi um arrependimento, foi um remorso. Aí você peca de novo, e peca de novo, e peca de novo. E está afastado. É a nossa natureza adâmica. Adão, quando pecou, ele escondeu atrás da primeira árvore. Muitas vezes nós temos árvores que nós nos escondemos atrás quando nós pecamos. Quando simplesmente nós temos que chegar até o Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Quando você fala com o Senhor, Ele fala que Ele pega aquele pecado e Ele lança no mar do esquecimento. Só que aí ainda você precisa de cura. Lá em Tiago 5,17 fala: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. E aí você vai procurar uma pessoa de confiança. Seja uma pastora, seja uma líder de GC. E você vai falar para ela. Você vai ser acompanhada, você vai ser ajudada. Gente, é possível viver uma vida de vitória mesmo em meio a tribulações. É possível. É possível você ter a paz que excede todo entendimento no dia mau. Você pode falar: você está louca, Alessandra? Isso não é possível. É possível sim, porque eu vivo isso. E vocês não sabem a pessoa terrível que eu era.
Tá vendo aqui manchado de maquiagem? Então, eu fiz uma pirracinha hoje com o Espírito Santo. Uma coisa que eu detesto, irmãs, é me maquiar. Eu não gosto. Não gosto. Não me pergunta por quê, eu não gosto. E aí eu fui maquiar reclamando, fui maquiar reclamando. E o que aconteceu? Pingou a base. E eu não vi. Aí, na hora que eu vi, ai meu Deus, borrou, tal, fui lá no banheiro, passei. Aí sujei tudo, né? Aí na hora que eu sujei tudo, eu olhei e falei, já estava pensando em outra roupa, em outra camiseta do Elas. O Espírito Santo falou comigo, não, foi você que fez a pirraça. Você vai com essa blusa, eu contei para a Letícia, e você vai fazer a vontade de quem? Aí eu, tá bom. Aí tentei colocar o colarzinho de borboleta, Senhor, não, você não vai tampar aquilo que você fez. Você vai com a blusa e você vai falar. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus, nós fazemos pirracinhas. E aí, a forma que o Senhor manda a gente fazer, a gente quer arranjar subterfúgios, para que a gente se sinta confortável. Eu estava desconfortável de ficar com essa blusa suja. Que mulher, gente. Ó, meu marido, meu mundo é masculino, né? Lá em casa só tem homem. Ah, não dá nem para ver. Ah, não dá porque você é homem. A primeira coisa que a mulher vai falar é, pastora, sua blusa está suja. Não é? Falei, vocês não entendem. O universo lá é masculino. Mas o Senhor falou, você vai com essa blusa. Porque tá assim, porque você começou a fazer maquiagem de mau humor. De birrinha. E foi mesmo. Eu entendi. Aprendi mais uma lição. Tá bom, Espírito Santo, entendi. Leva a vida leve, queridas. Deixa o Espírito Santo te instruir. Se você está lá na pia lá e quebrou um copo, glória a Deus. Você tem outro para usar. Não perde a sua paz com coisas pequenas. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro. Porque é tão fácil. Nós somos radares na nossa casa. Seja você solteira, seja você casada. A mulher, ela tem essa graça. Se você não está bem, o ambiente não fica bem. Já percebeu? Na sua casa? Quando bate, agora não muito, né? Mas na minha época, tinha aqueles vendedores ambulantes, né? E o que ele perguntava? A dona da casa está? Não era assim? A dona da casa? A dona de casa? Nós somos o radar da nossa casa. E se a gente não está bem, os nossos filhos não vão estar bem. Os nossos maridos não vão estar bem. Os nossos pais não vão estar bem. As pessoas que estão com a gente não vão estar bem. Então não perca a sua paz por coisas pequenas. E eu entendi, vai lá em Filipenses 3. Foi tão lindo que Deus me deu essa passagem, que foi bem na época que Deus estava tratando o meu temperamento. Eu já contei várias vezes o meu testemunho aqui, né? O Paulo dava a última palavra lá em casa, né? Ele falava assim, senhora. Eu era desse formato. Só Jesus na minha vida. E aí, essa passagem falou muito comigo. E eu pregava, gente, papeizinhos coloridos com vários versículos, porque eu não queria mais ser como eu era. Eu queria mudar, eu queria que o caráter de Cristo estivesse em mim. E aí o Senhor me deu esse presente, que seja um presente para a sua vida também nesta tarde. Vamos ler do 12 ao 14, Filipenses 3. É muito conhecido, mas você vai ler nessa ótica aí que eu falei até agora. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Fala, prossigo. 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 Amém. Prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Não deixe o diabo te condenar por aquilo que você fez no minuto atrás,
Porque neste momento você pode se arrepender e ter uma vida digna diante do Senhor. Um segundo, esse segundo que passou não volta mais, é passado. Não deixe o diabo querer te paralisar com acusações que não tem nexo. O Senhor não vai ficar pensando se Ele vai te perdoar ou não vai, tendo uma agenda celestial, se você leu a Bíblia hoje, se você não leu, se você... Não, isso aqui ela merece, isso aqui não é meritocracia, é graça. Só que a graça não é desculpa para pecar. A graça é para usar o livre-arbítrio para fazer a vontade dEle. E o poder em nós para vencermos o pecado. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Que venhamos fazer sempre a vontade de Deus. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas já me mandaram a plaquinha de 5 minutos. Já. Vamos ler Romanos 8, 13. Sabe o que Jesus fez lá no Getsemane? Ele resistiu ao diabo no início. Pega isso no seu espírito. Resista a Satanás no início. Não deixa chegar as consequências de você ter que travar uma luta tremenda com ele, com a sua carne, com as pessoas que estão ao redor, porque vai virar uma confusão. Resista a ele no início. Pastora, como que eu faço isso? Oração. Oração. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu falava isso, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser assim, eu não quero ser dessa forma. Me ajuda. Querida, a gente está no Outubro Rosa, né? Falando do autocuidado. Já vou ler Romanos. Como o Senhor me chamou uns 5 anos atrás para que eu cuidasse do meu físico, para que eu cuidasse do meu corpo. Eu sou bariátrica tem só 3 anos, quem não sabe. Mas há uns 5 anos eu já não estava me sentindo muito bem. E o Senhor me chamava. Que era para eu cuidar do meu corpo. Só que sabe o que eu falava? Acho que vocês não dão essa desculpa não. Só lá na minha terra. Eu falava assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo não. Não tenho tempo para nada. Então que o Senhor cuide disso. Mas aquilo que está para você fazer, Ele não vai fazer não. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí quando eu vim aqui para o sul... Eu não vou falar da bariátrica, mas eu quero que você entenda isso no seu espírito. Eu estava com a apneia grau 3. E aí eu tive que fazer a bariátrica. Foi um presente de Deus para a minha vida. Só que só a bariátrica resolve, gente, se a gente não mudar a mente. Vocês sabem disso, que não. E aí eu entendi. Simplesmente, ninguém precisou me falar nada. O Espírito Santo falou uma coisa, eu vou me emocionar porque foi muito forte quando ele me falou. Ele falou assim, filha... Se você não começar a se exercitar regularmente. Por que ele me falou isso? Porque eu começava e parava, começava e parava. Ficava dolorido e parava. Se você não começar a se exercitar regularmente, você não vai ser saudável o bastante para vencer o 2º terço da sua jornada. E eu entendi. Então todas as vezes que eu estou lá treinando é por vocês. É por vocês, hoje eu até mandei. Não é porque eu gosto, é porque eu preciso. Se cuidem. Faça o autoexame, como falou aqui. Se cuidem. Tome água. Escolha um dia para comer bobeira. Não coma todos os dias. Isso faz parte da vida espiritual. Amém? Agora sim, vamos lá em Romanos. Romanos 8... 13 e 16. Que essa passagem seja um memorial esta tarde. Que você não invente desculpas para aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. E nem fique presa nos seus erros. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então está dizendo que aqui é nós que temos que mortificar, amém? A nossa parte nós temos que fazer. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhas, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhas de Deus.
Essa aqui é uma resposta quando te perguntar se você tem certeza da salvação. Tem certeza da salvação? Sim. Por quê? Porque o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que sou filha de Deus. Então, dependência do Senhor. Se eu não depender do Senhor todos os dias para fazer um simples exercício físico, achar que eu sou boa para aquilo, achar que é fácil, vai chegar um dia que eu não vou querer ir. Vai chegar um outro dia que eu não vou fazer, porque eu estou acreditando na força do meu braço. Vou te dar uma dica preciosa. Não importa o quão boa você seja em uma área, dependa de Deus. Porque você só é boa naquela área porque Deus te fez ser boa. Não entre no auto-engano de achar que é na força do seu braço. Fica de pé no seu lugar. Eu queria que nós lêssemos esse Romanos. Mas que antes disso você olhasse aqui na tela uma imagem que eu pedi para projetar. Não sei se está aí. Vamos ler? A carne é fraca? Então fortaleça seu espírito. Fraca é a sua desculpa. Amém? Então, se for para desistir, que venhamos desistir de sermos fracas. Vamos ler Romanos 8, do 13 ao 16? Vou ler aqui. Vamos ler juntas. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Cadê vocês, mulheres? Dá para projetar? Ah, obrigado. Então vamos ler ali, ó. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhas de Deus. Aleluia, gente. Aleluia. Aleluia. Somos filhas de Deus. Nessa tarde o Senhor me mostra, as meninas vão ministrar uma canção, os meninos, que fala do pecado. É aquela música linda do Thales. Todo dia o pecado vem. Todo dia quando o pecado, vier bater na sua porta, você vai fazer a vontade de quem? E se você está com dificuldade em alguma área, alguma coisa que você está presa, que você sente que Satanás tem uma armadilha nessa área e você não está conseguindo. Enquanto estiver ministrando essa canção, você vai simplesmente levantar a sua mão. Que uma de nós vamos até você, uma das pastoras, líderes de GC, líderes de ministério. Mas não saia daqui, queridas, da mesma forma que você entrou. É tarde de libertação, amém? Glória a Deus.